Começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e na edição de hoje você vai conferir uma discussão sobre a mudança da percepção do mercado empregador. Hoje as empresas passam a enxergar com outros olhos aqueles colaboradores com mais de 50 anos e a gente debate sobre isso aqui no Papo. A gente também fala sobre o desafio de pais separados, de não transferir para os filhos possíveis dificuldades que tenham enquanto casal. Como que fica, né, lidar com os filhos nesse contexto de separação? O IBGE mostra um aumento de pelo menos 5% no número de divórcios aqui no Brasil, com destaque para a região centro-oeste. Então o Papo traz essa discussão também. A gente ainda aborda aqui uma campanha que visa combater o bullying e o cyberbullying aqui na Prefeitura de Cuiabá. A gente discute ainda a licença paternidade, o que os homens têm direito quando os filhos nascem, juridicamente falando. E a gente aborda também a campanha Setembro Azul, que visa dar visibilidade à comunidade surda aqui no país. Já sabe, prepara o teu café e vem acompanhar essa produção do Papo feita especialmente para você. A população com 60 anos ou mais cresceu 56% entre 2010 e 2022 no Brasil. Com o envelhecimento da população, pesquisa realizada pela CDL Cuiabá aponta que 85% das empresas pretendem investir no público mais experiente, com alta aceitação dos profissionais com mais de 50 anos. E para falar sobre esse assunto aqui no Papo, eu recebo o diretor de Recursos Humanos, professor universitário e doutorando em administração, Reidene de Oliveira Silva. Ele pesquisa justamente a ressignificação de identidades e inclusão dos profissionais 50 a mais. Reidene, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse traçar um panorama para quem nos acompanha das mudanças que o mercado de trabalho vem vivenciando e me parece que a mais significativa delas nesse momento em que a gente fala tanto de etarismo é esse interesse maior por profissionais que estão aí acima dos seus 50 anos. O que é que tem feito as empresas ou o mercado de trabalho olhar para esse profissional de uma forma diferenciada? Michele, bacana, interessante esse assunto, porque a gente tem vivido um momento muito especial, que é a inversão da pirâmide etária, né? Qual que é o processo da inversão? Hoje, né, a gente tem um processo de envelhecimento populacional maior do que a gente tinha antigamente. Esse processo traz uma oportunidade, que a gente absorva essa mão de obra, essa força de trabalho 50 mais, principalmente, né, nesse contexto que a gente está falando aqui, para que, com o uso dessa experiência, a gente possa, de uma forma positiva e agregar valor na empresa, trazer com que ele conviva melhor com as outras gerações, para que a gente possa ter um convívio intergeracional que seja sadio e produtivo dessa relação. Com o uso da experiência, da capacidade que esse profissional tem de ser mais resiliente, mais maduro, de oferecer contribuições de experiências que ele já viveu que podem contribuir significativamente para as organizações. Então, eu enxergo aí um valor crucial, né, neste momento, né, focado em envelhecimento, onde hoje só não envelhece quem morre jovem, né? Então, é uma realidade, uma mudança para todos nós. É tendência, né? E mundial, inclusive. Exatamente. Reidene, agora você falou para a gente sobre esse agregar que o profissional 50 a mais vai trazer para esse local onde ele estiver empregado, que tem a questão da resiliência, da maturidade, da experiência que ele já carrega, né, de vida. Agora, essa integração, ela se dá de forma tranquila com essas outras gerações? Existe algum tipo de desafio que precisa ser superado nesse processo? Ou já está mais pacificada essa presença no ambiente de trabalho? Bom, Michele, eu gosto de falar assim, tranquilo nunca, né? Até porque a gente tem ali, muitas vezes, um conflito até de expectativas. A gente tem um ambiente, muitas vezes, muito tecnológico, de muita informação, cercado com um monte de paradigmas em relação a que, porque o profissional maduro não acompanha essa tecnologia. Pelo contrário, né? Dependendo da forma com que a organização conduz isso, a forma com que os acessos são distribuídos, os treinamentos acontecem, a gente consegue de forma pacífica essa integração. Agora, para isso é necessário que ela aconteça de forma sistemática, planejada e organizada.
a organização tem um papel crucial nesse processo. Ela precisa estruturar, anseios, demandas, expectativas de ambos os públicos, né? O público mais jovem e o público mais maduro. Como que a gente coloca tudo isso no mesmo ambiente? Que tipo de liderança vai conduzir os conflitos intergeracionais que surgirão desse processo? Esses líderes estão preparados? Né? O próprio trabalho da organização em fazer, por que não fazer uma mentoria inversa? Eu aprendo com o mais jovem aprende com o mais maduro. Isso são possibilidades, né, que já é realidade em algumas empresas, em algumas organizações, onde os frutos são positivos desse processo. A gente vem discutindo essa questão do comportamento na vida profissional, como está a inserção da geração Z, por exemplo, nesse mercado, aquela fatia de jovens neném que não estão nem estudando e nem trabalhando, toda essa nova organização, quando a gente olha os neném, quando a gente olha uma dificuldade de engajar esse trabalhador mais jovem na empresa, porque tem uma alta rotatividade, isso também faz com que o empregador passe a valorizar os 50 a mais, justamente por uma perspectiva de mais estabilidade? Bom ponto, Michele. O que eu gosto de frisar nessa questão é um aspecto que muitas vezes está sendo negligenciado, que eu gosto de chamar assim, a fuga do talento ou a fuga do conhecimento. Quando você tem ali um profissional 50 mais, com uma experiência já de anos de empresa ou própria experiência de vida e de mercado que está contribuindo, agregando valor dentro da organização, o momento em que você deixa de ter aquele capital intelectual, ele é muito danoso para a organização. Porque eu vou ter todo um tempo de reparo para que o processo seja refeito daquela maneira, o compartilhamento da informação esteja garantido conforme era feito. Então, essa fuga do conhecimento que muitas vezes as organizações não prepara essa saída de um profissional, porque eu vou colocar um mais jovem porque custa menos em termos de folha de pagamento. Mas e o custo intangível de toda aquela experiência, de toda aquela vivência, de todo aquele conhecimento daquele profissional que está agregado no negócio, né? Então, esse custo, essa intangibilidade é o que muitas vezes as organizações não estão colocando na pauta e estão perdendo esse profissional, né? Fazendo aí com que as organizações, de certa maneira, não aproveite o momento ou a expertise desse profissional. Você tem feito uma pesquisa de doutorado, tem ouvido pessoas. O que você conseguiu constatar nesse levantamento, Reidene, que fala justamente dessa perspectiva de ressignificação, né? Queria que você pudesse compartilhar um pouco do que você já levantou. Boa, Michele. Eu entrevistei em profundidade muitos profissionais de todos os segmentos, de todas as áreas, né? Em diferentes momentos de carreira, sabe? E o que me chamou muita atenção é o seguinte, todos eles passam por um processo que a gente chama de assimetria de identidade. O que é essa assimetria de identidade? É a forma com que esse profissional se enxerga versus como o ambiente ou o outro enxerga ele. É uma diferença, é um gap. Eu tenho uma expectativa em relação ao meu novo momento de vida, de carreira, de idade, de diversos desafios que eu tenho que vivenciar nessa etapa da vida, nessa nova etapa da vida, versus todo o contexto que tem uma pressão, existe o etarismo, existe uma série de paradigmas envolvidos nesse processo, nessa etapa da vida. Então, o estudo foca em como esse profissional está ressignificando esse momento. Como que ele encara esse momento. Então, eu tenho diversas situações. Eu tenho aquele profissional 50 mais que encara esse momento de forma positiva. Agora é uma nova etapa da minha vida. É uma etapa onde eu posso aflorescer aqui outras competências, outras qualidades, né? Outro momento de vida. Eu tenho aquele outro profissional que ele mantém uma identidade fragilizada. Ele não sabe bem lidar com esse contexto. Não consegue transicionar, né? Não consegue transicionar. Se você pegar... Então, e tem diversas temáticas nesse universo, Michele. Uma temática muito interessante, que é bem relevante aqui para o assunto de vocês, diz respeito à menopausa. Muitas mulheres que estão neste momento de vida, 50 mais, passam por esse período, não sabem como lidar com esse processo e tem diversas consequências.
no trabalho, no contexto familiar, muitas vezes não tem um companheiro ou um contexto familiar que tenha esse entendimento, ou propriamente na empresa não tem um RH, uma gestão que entenda esses momentos, né? Então, são um universo de possibilidades de ressignificação. Mas o estudo, ele focou em entender como que esse profissional ressignifica esse momento, trazendo ali, encarar isso de uma forma positiva, como um novo estágio, como uma forma onde eu possa contribuir significativamente, fazendo mentoria com o mais jovem, ou contribuindo para um melhor resultado da empresa, ou empresa, olha aqui, hoje eu posso trabalhar por projeto. Eu não planejei minha aposentadoria, mas eu não quero de um dia para a noite parar. Eu consigo trabalhar contigo com um projeto específico? É um cenário, é uma possibilidade, é uma ressignificação desse momento. Era isso que eu queria te perguntar, porque assim, você citou o etarismo, né? Ele ainda existe, a gente sabe que é presente, tá de alguma forma bastante arraigado, a gente ainda tem essa cultura da juventude eterna, que até se propaga pelo mercado consumidor, enfim. E você cita as mulheres, né, com um diferencial que é esse processo de mudança hormonal, que é a menopausa, que impacta, sim, a forma como ela se coloca no mundo, inclusive no mercado de trabalho. E você diz assim, existe uma ressignificação que uma parcela faz e outra tem uma dificuldade maior de fazer. Então, você que está pesquisando isso, Ridene, qual seria a dica? Né? Tô chegando aí nos 50 mais, já tô nessa fase, o que eu preciso fazer enquanto profissional para que essa minha colocação no mercado de trabalho, a minha permanência no mercado, ela tenha mais probabilidade de acontecer? Legal. Um bom ponto, Michele, nessa pergunta a gente tem uma série de camadas, né? Iniciando o entendimento pela questão do etarismo, que é o preconceito etário, né, independente da idade, ele é muito evidente para esse público, né? E é um preconceito que está enraizado, ele acontece de forma estrutural no comentário, nos grupos, né? Esse grupo aqui você não participa, né? No comentário, porque fulano acho que já passou da idade, comentário desse tipo, né? Bem danoso, né? Isso é realidade no ambiente corporativo e é muito evidente. Como que esse profissional pode vencer essas barreiras, né? Ele tem que, primeiramente, ser competente, óbvio, né? E ele precisa, de uma certa maneira, entender o seu momento. Ele precisa entender, poxa, a partir de agora eu estou lidando e eu preciso vencer isso. Estou lidando com um ambiente que tem diversas gerações. Existem organizações hoje no mercado que tem as cinco gerações convivendo, né? 5 gerações convivendo, então eu preciso me adaptar também a essa realidade. Então, esse profissional, ele desenvolve, né, a grande dica é que ele desenvolva a sua maturidade adaptativa. O que é essa maturidade adaptativa? É o entender, através do meu repertório, das minhas experiências, do que eu consegui construir até aqui, como eu vou me adaptar a esse ambiente, que ele é selvagem, ele é um ambiente competitivo, que valoriza o novo, a todo momento. A gente vê isso na mídia, na sociedade, nas organizações. Então eu preciso, de certa maneira, entender que eu tenho um valor, mas eu também preciso me autoconhecer. Eu preciso fazer o exercício do autoconhecimento. Em que momento eu sou mais produtivo? Que tipo de atividade eu sou melhor para fazer? Que tipo de atividade eu posso compartilhar na organização? Porque se eu compartilho, eu abro espaço para aprender. Se eu abro espaço para aprender, eu amplio o network. Se eu amplio o network, eu amplio a observação que as pessoas têm do meu trabalho. E ao ampliar essa observação que as pessoas têm do meu trabalho, seja no contexto da empresa onde eu estou, ou do mercado, de alguma forma eu estou sendo visível, né? Eu estou gerando uma visibilidade. E essa geração de visibilidade é o plus para que esse profissional se destaque. Agora a gente está falando de uma tendência, né? Você disse assim, olha, a nossa pirâmide está invertendo, nós temos as pessoas envelhecendo mais, só não envelhece quem morre cedo, né? Então, é muito provável que em breve a gente tenha uma nova reforma, né? Se aposentar fique muito mais difícil, talvez essa seja uma configuração que deixa até de existir, né? Existem estudos que dizem que a gente deve viver mais de 100 anos. Então, nessa perspectiva, a sociedade também precisa se preparar, né, Ridene? Porque assim, eu preciso entender
que a minha educação deve ser continuada, que eu tenho que buscar sempre conteúdos que me deixem interessante para esse mercado. E da mesma forma, o mercado de trabalho precisa entender que essa é a mão de obra que vai estar disponível em determinado momento, né? Perfeito. E isso é bem perceptível no estudo, porque a gente encontrou um achado na seguinte linha: aprendizado contínuo, né? Esse profissional é um profissional que transforma os desafios em oportunidade. Então ele observa muito bem o que aconteceu ao longo da sua carreira e o que ele vai transformar aquilo em oportunidade, em aprendizado. Então é constante a gente ouvir de diversos profissionais 50+, a busca incessante pelo conhecimento, o entendimento de que o que eu aprendi até aqui não vai garantir a minha jornada daqui para frente. É perceptível o entendimento de que, com toda essa dinâmica das mudanças, principalmente no aspecto tecnológico, demográfico, social, de alguma maneira eu tenho que entender como que isso está funcionando para eu poder me posicionar em relação aos desafios de carreira e aos desafios do meu contexto pessoal como um profissional 50+. Por quê? Porque eu preciso planejar uma aposentadoria. Cada vez mais a gente tem aí diversos países passando por dilemas em relação à questão previdenciária, e não é diferente com o Brasil. Então eu preciso entender, poxa, como que eu planejo essa minha aposentadoria? Qual o momento que eu vou conseguir, né, de certa maneira, conciliar uma aposentadoria ou de repente com um trabalho part-time? Então são dilemas, né, evidentes e que estão postos para que esse profissional planeje e organize esse momento de sua vida e de sua carreira. Você citou em determinado momento da nossa conversa a questão da remuneração, né? Que existe essa ideia de que o profissional 50+, ele custa muito mais à empresa do que um profissional mais jovem. Isso também fica evidente na pesquisa, Reilene? Fica. A gente teve diversos relatos, principalmente em ambientes majoritariamente masculinos. Né? Então, assim, a gente tem diversas ações, né, no aspecto aí conjuntural em relação a isso, como questões da desigualdade salarial entre gêneros, né? Mas no contexto da nossa pesquisa, Profissional 50+, ficou muito evidente essa disparidade, né? Até em ascensão de carreira. Por que o gênero masculino teve maior ascensão do que o gênero feminino? Isso não ficou diferente quando a gente olhou no âmbito do Profissional 50+. E para a gente fechar a nossa conversa, né, o que você deixaria como mensagem, justamente pensando nesse aspecto do etarismo, que você disse para a gente ainda é cultural e muito arraigado, né, nessa perspectiva de mudança da pirâmide, de uma nova formatação social, o que a gente precisa pensar a respeito disso? Eu gosto de falar assim, a gente vive num mundo, né, muito dinâmico. E para entender esse dinamismo, eu preciso me posicionar. Independente da minha idade, do meu momento de carreira, eu tenho que entender um radar conectado e ligado para entender como que aquilo está impactando a forma com que eu vou conduzir e entregar resultado, seja no âmbito pessoal, profissional, aí cabe a cada um definir. Mas eu preciso ter essa conexão. Fazer as conexões da realidade. Poxa, se eu sei que o aspecto tecnológico está impactando o meu negócio, eu tenho que entender, eu tenho que estar à frente disso, saber para onde que isso vai levar. Da mesma forma, é a carreira do profissional 50+. Esse profissional ele precisa estar conectado com o que está acontecendo. Se eu sei que até 2050 as projeções que quase metade da força de trabalho seja de profissionais 50+, como que eu vou ocupar esse espaço? Como que eu vou aproveitar uma oportunidade dessa fatia? Como que eu vou estar visível para que as organizações enxerguem valor na minha entrega, na minha competência e, de certa maneira, eu seja aproveitado? E, além disso, eu gosto de falar também, fomentar, né? Se eu estou vivenciando isso, se eu estou passando por isso, eu não tenho que me omitir. Eu preciso, de certa forma, envolver os meus pares, os meus parentes, os meus colegas de trabalho nessa causa e nessa tendência aí que já é realidade. Muito obrigada pelas informações. Obrigado a você. Intervalo, a gente volta já já.
Dados do IBGE apontam que em 2023 o número de casamentos recuou 3% em relação a 2022, enquanto o número de divórcios registrou um aumento de quase 5% em comparação ao ano anterior. A separação conjugal muda a vida de toda a família, mas o desafio maior vem depois. Como criar os filhos sem transformar a relação em um campo de conflito? Hoje vamos falar sobre a convivência entre pais separados, a perspectiva emocional das crianças e as dificuldades que os adultos enfrentam para manter esse vínculo de forma saudável. O que fazer para que a separação não seja também uma ruptura afetiva na vida dos filhos? E quem nos ajuda nessa discussão é a psicóloga Jaqueline Bastos. Jaqueline, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse trazer um pouco de orientação de como os pais lidam no processo de divórcio. A gente tem dados do IBGE mostrando um crescimento de pelo menos 5% no número de separações no Brasil, né? Observando dados de 2023, que são os mais recentes que a gente tem. E quando existem crianças nesse processo, o desafio se torna ainda maior, porque precisa ter uma gestão das emoções desses pais para que essas crianças não sejam afetadas nesse contexto que muitas vezes é conflituoso, né? Qual é a orientação que você traz nesse sentido? Obrigada pelo convite. O momento da separação ou do divórcio é muito delicado, realmente, já para os adultos, que sabem o que está acontecendo, que estão fazendo muitas vezes escolha, né? Para as crianças, para os adolescentes também, né, mas para as crianças é um momento meio confuso, porque vai ser uma mudança muito grande de rotina, né, a proximidade com os dois genitores dentro da mesma casa já não vai mais existir, vai acontecer de provavelmente ter a guarda com um e o outro se alguém que se distanciou da rotina. Claro que tem os casos também de guarda compartilhada, mas de qualquer forma é uma rotina totalmente diferente do que a criança está acostumada a viver. Uma das orientações que a gente passa para as famílias é de conversar mesmo com a criança, né? Explicar o que está acontecendo, claro, preservando ela daquelas informações que não são possíveis de serem compreendidas por uma criança, ia depender da idade, né? Mas a criança precisa fazer parte do processo também, ela precisa saber o que está acontecendo, qual vai ser a nova rotina, até mesmo porque essa é uma oportunidade de explicar que o papai ou a mamãe tá saindo de casa por conta de uma questão que não tem nada a ver com ela, né? Então, esse momento da conversa é importante para não sobrar espaço para que ela chegue a outras conclusões que não fazem parte da realidade mesmo. Quando você fala de uma oportunidade de explicar à criança que ela não tem responsabilidade nesse processo, é comum que crianças e adolescentes, de alguma maneira, se sintam responsabilizadas por aquele processo que distanciou pai e mãe, que culminou no divórcio? É comum. Muitas vezes isso aparece como a criança realizando uma função de mediadora entre os pais, então muitas vezes mediando até assuntos que a criança não deveria se preocupar, como dinheiro, por exemplo, né, acordos, combinados. Tem também a possibilidade desse afastamento ser entendido como eu sou uma coisa muito difícil para que os meus pais lidem, né? Tem também essa possibilidade. E aí, já como consequência, assim, os estudos trazem sentimento de rejeição, de ansiedade, de depressão. Tem uma questão que de vez em quando aparece no consultório, que é um dos pais ainda está muito vulnerável com esse assunto, né? Aquele, às vezes, que está com a guarda da criança. E aí, além de muitas vezes poder fazer o que a gente chama de alienação parental, né? Além disso, a demonstração dos sentimentos muito exacerbados, do sofrimento com isso, muitas vezes a criança acaba virando confidente da família, né? De um desses genitores, então, além da culpa, talvez, né? Por se responsabilizar pelo fim do relacionamento, tem essas consequências que são pesadas demais para uma criança carregar, né? São sentimentos difíceis demais.
Acaba sendo um processo de adultização dessa criança? Esse compartilhar, botar no lugar de confidente, responsabilizá-la por acordos financeiros? Eu acho que a gente pode dizer que sim, né? De alguma forma ela tá assumindo posições e responsabilidades muito antes do que ela deveria, né? Lidar, por exemplo, com uma mediação de conflito é uma coisa que a gente aprende a fazer quando é adulto, né? Um conflito tão complexo quanto esse, né? Mas sim, acho que dá pra dizer sim. A gente começou falando, Jaqueline, que a separação é um processo emocionalmente difícil para os pais e que isso pode transbordar para as crianças, né? Então, na perspectiva do casal, o casal entendeu que não é mais possível, existe ali um desgaste, as tentativas se esgotaram, então entenderam mesmo que o caminho é a separação. Como eles podem lidar com essa situação de tal maneira que isso não afete os filhos, né? Como é que eu lido com as minhas dores de uma maneira que não seja prejudicial para o desenvolvimento dessa criança? E também como é que eu vou estabelecer uma via de comunicação com esse que até então era meu cônjuge, porque eu vou ter que lidar com ele por conta da criança, né? Até nesse contexto de guarda compartilhada, onde ambos decidem a vida da criança, é preciso ter um mínimo de civilidade nesse trato. Eu acho que a gente não tem receita de bolo, né, para esse tipo de coisa. A forma como uma pessoa lida com um conflito depende muito da história de vida dela, do que ela aprendeu a fazer, né? Até por isso é tão importante refletir sobre o impacto que isso vai ter na criança, porque futuramente isso também vai ser uma marca, né, de como ela vai lidar com as coisas na vida dela. Mas acho que a gente pode falar de uma maneira geral, pensando em não deixar que a criança tenha acesso a essas emoções mais intensas, né? A criança precisa saber do que está acontecendo, mas ela não precisa saber das mágoas que um tem em relação ao outro. Esse é um momento difícil, como eu falei. A maior parte das pessoas, não sei se todas, não posso dizer todas, mas talvez todas, vão passar por algum nível de sofrimento numa situação como essa. E aí, quando o nosso sofrimento extrapola os nossos recursos, né, aquilo que eu já sei lidar, que eu consigo não ter um comprometimento aí, talvez, da minha rotina, das minhas relações, né, quando isso ultrapassa esses recursos, aí é importante buscar a psicoterapia. A gente tem a possibilidade da pessoa fazer a psicoterapia individual, a gente tem a possibilidade de buscar um psicólogo infantil que ofereça orientação parental para que os pais conduzam esse processo com a criança de uma maneira mais tranquila. E tem a possibilidade também da psicoterapia de casal, mesmo que seja visando o divórcio, né? É um momento também do casal, né? Uma decisão do casal. Acho que tem as três possibilidades que, a depender da demanda da família, podem atender o que é necessário. Agora, esse trato, né? Porque assim, a gente estava falando, muitas vezes acontece a alienação parental, muitas vezes essa dor ela transborda e de alguma maneira, até numa perspectiva talvez de vingança, eu me valha da criança para falar coisas que não deveriam ser ditas, né? Mas chega um momento que isso passa e a gente sabe que a criança vai estar ali, esses pais precisam dar conta dessa criança. Se está muito difícil tratar com esse ex-parceiro ou ex-parceira, é interessante, Jaqueline, que se eleja alguém que seja um mediador, né? Um parente, um amigo, ou até mesmo um profissional, ou seja, da área jurídica, enfim. Como é que você enxerga isso? Dependendo do nível do conflito, acho que é importante sim ter um mediador, porque senão esse momento de reaproximação acaba se tornando um novo conflito, né? Enfim, tem famílias que têm mais dificuldades nesse sentido de reestabelecer, parece que nunca passa aquela mágoa, né, uma coisa mal resolvida, e nesses casos eu acho que sim, é importante ter. Aí tem situações em que alguém da família, né, já é o suficiente, dependendo
da situação judicial, aí é estabelecido, né, uma pessoa, uma assistente social, alguém que vai fazer essa mediação, mas é bem comum, assim, por exemplo, a mãe e o pai não têm uma boa relação, a criança fica com o pai, mas quem leva e busca é a avó, por exemplo, né? Então a criança fica, assim, com o outro genitor, mas eles não precisam ter contato um com o outro, né? Tem a possibilidade, sim. E aí eu acho que nesse caso é melhor que seja assim do que manter os conflitos, com certeza. Até porque presenciar o conflito não é sadio para a criança, né? Não nesse nível, pelo menos. Sim. Você falava pra gente sobre ansiedade, depressão, essa sensação de responsabilidade por aquilo. Dentro de uma separação conflituosa, em que todas essas coisas acabam desaguando nessa criança, nesse adolescente, quais são as implicações que a gente vai ter para esse futuro adulto? Né? Talvez ele possa replicar esse conflito numa nova relação, quando estiver nesse momento, ou tem uma dificuldade de se relacionar justamente por tudo que vivenciou com os pais, né? Existe aí uma possível insegurança até na colocação no mercado de trabalho, não sei, né? Queria que a gente falasse um pouco de como isso se materializa lá na vida adulta. Longo prazo, né? Na minha perspectiva teórica, dentro da psicologia, eu entendo que a gente entende, né, que a sua forma de lidar com o mundo, as suas habilidades socioemocionais, né, tudo isso é produto da sua história. Então, ao longo da vida, a gente vai construindo isso. E aquele momento inicial, onde a criança está desenvolvendo isso, o principal contexto dela é a família, né? Então ela vai aprender de uma forma mais... a base dessas habilidades está lá na família, né? Que são as experiências iniciais. E aí, se isso foi construído de uma maneira com inseguranças, né? Com questionamento, sem oportunidade de diálogo, de expressar o que ela sente, né? Com certeza isso vai impactar lá na frente. O que os estudos têm trazido pra gente, né, até estava dando uma olhada em algum material mais cedo, é que tem sim impacto tanto nas relações interpessoais no futuro, tanto nesse sentido de, como você falou, de insegurança, né, e isso aparece muito nas nossas relações de trabalho, né, porque são relações que muitas vezes não se aprofundam a ponto da gente ficar amigo de alguém, né, então tem uma insegurança presente. Tem dados que dizem até de uma prevalência assim, de depressão mesmo na vida adulta. E eu acho que o que mais aparece são essas dificuldades de manejo, vou dizer assim, dos próprios sentimentos, de expressão das emoções, as questões de relacionamento interpessoal e a depressão, é o que os estudos vêm relatando, né? E aí é claro que não dá para dizer que assim, a separação causou isso. A separação é uma parte da vivência dessa pessoa, né? A separação dos pais é uma parte da vivência dessa pessoa. E aí, além disso, né, para que a gente diga que tem mais ou menos prejuízo, outras coisas estão envolvidas. Até porque se eu dissesse que é só a separação, então nenhum casal poderia se separar mais, né? Para os filhos não terem prejuízo. Mas não, a gente precisa pensar, por exemplo, em características pessoais da criança, meninos ou meninas, como é que eles reagem a esse tipo de situação, para daí manejar de uma maneira mais cuidadosa em cada caso, questões do próprio desenvolvimento da criança até o momento em que a separação aconteceu. Então, se é uma criança que já tem questões, provavelmente isso precisa de muito mais cuidado, né? Senão o impacto vai ser maior, né? Se existe ou não uma rede de apoio, né, para essa criança, como você falou, alguém que possa mediar a relação. Tem um aspecto muito importante que é o financeiro, que muitas vezes o acesso ao dinheiro fica limitado, porque são dois adultos trabalhando para manter uma casa, né? E aí, depois da separação, tem um adulto. Então, o dinheiro de um adulto, né? Que é diferente do de dois. Aí tem outras questões de pensão alimentícia, enfim, né? Mas aí, pensando que esse dinheiro foi reduzido. Então, além da rotina, né? O padrão de vida que essa criança está acostumado vai mudar, né? Talvez precise
sei lá, até mudar de escola, muitas vezes mudar de cidade. Então, essas outras coisas que não são a separação em si, né, mas são... produtos da separação. Exato, né? talvez produtos, essas coisas têm um papel muito importante, né, que se um casal se separa, mas oferece toda essa estrutura para a criança, provavelmente o impacto vai ser muito pequeno, né, na vida dela, né. Agora, Jaqueline, você falou uma coisa muito interessante, que é assim, se fosse só a separação, o recomendado era que ninguém se separasse, porque a criança não tivesse prejuízos, né? E aí, às vezes a gente vê pessoas que defendem aquela ideia de que, olha, você precisa esgotar todas as possibilidades antes de se decidir, porque isso vai ter reflexos e tudo mais. Mas a gente vive num estado, por exemplo, que a violência contra a mulher é muito alta. Vide o número de feminicídios que a gente tem. Sim. Né? Às vezes, essa violência não é física, mas é psicológica, Sim. que drena toda uma condição até de autoestima Sim. dentro dessa relação. Presenciar aspectos como esse acabam sendo mais danosos do que passar pelo processo de separação, né? Do que interromper esse ciclo. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto também, que às vezes não mantenha a relação a todo e qualquer custo. Eu não tenho dados para afirmar o que é mais danoso, mas com certeza o conflito permanente causa maior impacto do que um conflito pontual que acabou, né? Eu acho que a gente não tem como proteger a criança de todo o sofrimento do mundo, é impossível, né? Sim. A gente sofre por coisas todos os dias, né? É assim, inerente isso ao ser humano, exato, né? Assim, ela vai ficar frustrada, ela vai sofrer, ela vai chorar, é algo que vai acontecer, é impossível de evitar. Então, o recomendado, na verdade, é preparar as condições para que essa separação seja feita da forma mais tranquila possível para a criança. Se um relacionamento já acabou e uma pessoa se obriga, porque realmente existe isso, né? Continuar no relacionamento, não, meu filho, eu não quero que ele cresça longe do pai, né? Alguma coisa assim. A pessoa que se coloca nessa situação, o adulto, né, o pai ou a mãe, ela também está se colocando numa condição de sofrimento, né? De não olhar para as necessidades dela. E um pai ou uma mãe infeliz não podem criar um filho feliz, né? Então, com certeza, assim, até pela preocupação e cuidado com a criança, a gente precisa cuidar da gente mesmo, né? Às vezes, eu digo assim, isso como uma mera observadora de situações, né? E queria ver se você podia dar uma contribuição nesse sentido. Por diversas vezes, casais que se separaram e tinham filhos, você vê um movimento muito forte das crianças na tentativa de reaproximar os pais. Né? Como lidar com isso? Acho que a partir daquela conversa inicial, né, de entender que papai e a mamãe agora vão ser amigos, né, eles continuam gostando um do outro, mas eles não vão morar na mesma casa, eles não vão mais ter aquelas demonstrações de carinho que um casal teria, né? É um processo de entender. Acho que não vale a pena brigar com a criança numa tentativa dessas, né? Mas sempre que surge uma oportunidade, explicar pra ela que o papai tá mais feliz sem a mamãe, que a mamãe tá mais feliz sem o papai, né? E daí por diante. E aí a gente chega num outro conflito, que é quando chega um novo relacionamento também, né? Que é difícil de aceitar. Mas se esse terreno, vou dizer assim, está preparado, desde o momento que o casal decidiu e tudo mais, tende a ser mais fácil, né? Da criança entender. Eu acho que essa tentativa ou desejo, né, de que os pais retomem o relacionamento é, assim, muito comum, né? Não, é um desejo que em algum momento pode sumir, né? Talvez só na vida adulta, né? Que vai entender que realmente não vai acontecer isso, mas acho que é algo presente e que a gente vai ter que lidar com calma, né? Explicando sempre que for necessário que agora a nossa rotina é essa, a nossa condição é essa. Então a chave, o segredo, como sempre, é estabelecer um bom diálogo e esclarecer para essa criança o que é que está acontecendo da melhor forma possível. Isso, é isso mesmo, é isso que eu recomendo. Jaqueline, muito obrigada pelas informações. Obrigada a você pelo convite. Intervalo, a gente volta já.
Sabe, todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela, ele também fica disponível no nosso canal no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser. Mas vem cá, você ainda não está inscrito ou inscrita? Fica o meu convite, inscreva-se, porque assim você não perde nenhum assunto do papo. E para facilitar a tua vida, a gente preparou esse QR Code aqui, ó. Mire a câmera do celular para ele, que já vai te dar o caminho certinho para que você possa se inscrever nessa comunidade do Papo com Ela lá no YouTube. Se você é pai e está no mercado de trabalho, saiba que a lei garante alguns direitos importantes para que você também possa se dedicar à família e participar ativamente da criação dos filhos. A licença paternidade é prevista na Constituição Federal e depois de mais de 35 anos ainda aguarda regulamentação. Apesar dessa lacuna, a consolidação das leis trabalhistas prevê o prazo de 5 dias corridos, contados a partir do nascimento da criança, para que o pai possa acompanhar esse novo membro da família, sem prejuízo no recebimento de seu salário. Ainda não temos uma lei regulamentando o benefício. A Constituição Federal estabelece o direito à licença paternidade e a CLT traz a previsão de 5 dias de licença paternidade. Mas, de concreto, o que temos avançando é um projeto de lei de 2008, que prevê que seria inicialmente 30 dias, aumentado gradativamente para 60, mas que, ao que nos parece, será aprovado com apenas 15 dias de concessão de benefício. A diferença imposta a pais e mães ainda é fruto da ideia de que o acompanhamento da criança seria uma tarefa exclusivamente materna. Apesar dos avanços, isso ainda não se refletiu na legislação. Um exemplo é que, ao contrário da mãe, o pai não goza de estabilidade automática para o período pós-nascimento ou adoção. Não temos diferença de tempo de concessão de licença paternidade de servidor público para seletista. A única diferença na adoção é que, para fins de concessão do benefício, deve ser observado a idade limite de 12 anos. Não há diferenciação para a concessão da licença paternidade independente do arranjo familiar, seja esse filho biológico, socioafetivo ou adotivo. O prazo é o mesmo em todos os casos. A exceção é para o trabalhador da empresa que adere ao programa Empresa Cidadã. Para conquistar benefícios fiscais, a empresa estende o prazo da licença paternidade por mais 15 dias, totalizando 20 de afastamento do cargo. Um benefício que nem sempre é conhecido pelos próprios empregados. A discussão sobre a ampliação do tempo da licença paternidade também é uma forma de reduzir as desigualdades no mercado de trabalho. Quando uma empresa for pensar a nível de afastamento, a mulher se afasta 120 dias, o homem afasta 5. Então essa escolha, infelizmente, ainda pesa no momento da contratação. Então, se equilibrar, além de trazer um benefício para todo o contexto familiar, para a criança, para o desenvolvimento nos primeiros meses de vida, na contextualização, nós também vamos ter um equilíbrio contratual e uma redução de desigualdades sociais. A Secretaria Municipal de Educação deu início à campanha Bullying Acabou Aqui. A ação é pautada na conscientização de pais e crianças dos riscos sociais do bullying e do cyberbullying. Xingar, agredir, excluir, humilhar. Essas são as formas mais comuns da prática conhecida como bullying, uma forma repetida de violência física ou psicológica cometida por um ou mais indivíduos. Dados do Ministério dos Direitos Humanos mostram um aumento de 67% dos casos registrados em instituições de ensino no ano passado. Em 2024, foram 2.346 denúncias contra 1.399 em 2023. Para frear essa prática, a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá iniciou a campanha Bullying Acaba Aqui. São levadas orientações para os estudantes de uma maneira de como prevenir esta ação, infelizmente, tão negativa na vida do ser humano. E principalmente no ambiente escolar, e aonde a palavra respeito é bastante trabalhada com os estudantes e também os profissionais. Em outro momento, nós nos reunimos com os pais desses estudantes também para fazer esta mesma reflexão, com este mesmo objetivo, de poder
trazer de como prevenir, de como melhorar esse ambiente escolar, trazer a cultura de paz, mas principalmente a partir do momento que o respeito faz parte da vida do ser humano, faz parte da vida dos estudantes e de todos aqueles que circundam os ambientes educacionais, com certeza o processo ensino e aprendizagem será muito mais positivo e os resultados serão alcançados de uma maneira espetacular. A aparência física é o principal fator utilizado para a violência repetida. A evolução tecnológica fez com que o bullying ganhasse uma nova dimensão, povoando também o cyberespaço. Um estudo divulgado pela Organização Mundial da Saúde apurou que 1 em cada 6 crianças de 11 a 15 anos admitiu ter sofrido cyberbullying em 2022. A internet, infelizmente, que não é usada de uma maneira positiva, nós estamos assim observando várias situações e a gente procura trazer essa prevenção para que isso não atrapalhe verdadeiramente o aprendizado de cada um deles. A meta da Secretaria de Educação de Cuiabá é promover o debate nas 172 escolas da rede municipal. As meninas são mais atingidas pelo bullying que os meninos, e esse tipo de violência recorrente pode causar baixa autoestima, depressão, ansiedade e até o abandono dos estudos. A prática do bullying envolve sempre a vítima, o agressor e a plateia. E os pais podem ajudar a descobrir se a criança ou adolescente está envolvido nessa dinâmica. Como a gente percebeu, a questão comportamental é muito explícita dentro dessas questões. Para saber assim se o filho é o agressor ou a vítima, ele tem que observar se está com atitudes mais grosseiras, impaciente, às vezes responde de uma forma muito imediata, não está respeitando, né, a autoridade do pai com a mãe. Ou então também está calado, cabisbaixo. Se o pai ou a mãe pergunta alguma coisa, muitas vezes não responde. Então são sinais de alerta que os pais devem prestar muito bem atenção na vida dos seus filhos, apoiar essas iniciativas que vêm por parte da escola e procurar a ajuda necessária para poder driblar essas situações. Vale ressaltar que tanto o bullying como o cyberbullying são crimes desde janeiro de 2024 aqui no Brasil. O Código Penal foi alterado para tipificar essas condutas. A lei prevê multa para os autores de bullying e cyberbullying e reclusão de 2 a 4 anos. E diga não ao bullying. O bullying acabou aqui. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra, uma satisfação poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, inscreva-se no nosso canal no YouTube. E lembrando que você pode ser protagonista nos ajudando a construir os assuntos que a gente discute aqui no Papo com Ela. O que você gostaria de assistir nas reportagens ou nas nossas entrevistas? Mande a sua sugestão, seja pelas nossas redes sociais ou por esse endereço que aparece aí na tua tela, esse endereço de e-mail. Tenha um excelente fim de semana. Na sexta que vem eu tô de volta e espero mais uma vez poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!